umidade. Bom, no caso da compostagem, você monta as leiras e põe um vergalhão, uma barra de ferro, tá? E aguarda no dia seguinte você vai lá e tira a barra de ferro. Se ela está quente, ótimo, deixa como está, não vou revirar. Agora, se ela está fria, se ela estiver fria, duas possibilidades estão acontecendo quanto à umidade: ou falta ou excesso. Se for falta, você pega a enxada, corta, né? Tira um pouco a leira, assim você descasca a pilha e você vê se tem falta ou não. Se ficar muito seco dentro, é porque tem falta d'água. Então o que eu tenho que fazer? Cortar a leira, tombar e ir umedecendo, tombando e montando lá novamente. Enfio a barra de ferro. Aí no dia seguinte eu venho, tirei, opa, ótimo. Esquentou? Ótimo, deixa fermentar. Para compostagem. Excelente. Outra situação, eu vou lá, a barra de ferro está fria. Aí eu tiro, ela está até molhada, encharcada. Então eu corto a leira de compostagem e monto elas com pequenas alturas, em pequenas dimensões de largura. Estreitas, em comprimento, estreitas e compridas e com uma altura, mais ou menos a altura do joelho. Para quê? Para ela perder essa umidade. Quando ela perdeu essa umidade, eu coloco a barra de ferro. A temperatura esquentou novamente, ajunto essas pequenas leiras e amontou. Dá trabalho, falando agora? Dá, porque vocês não estão habituados a trabalhar com esse material. Então no início a gente apanha um pouquinho, mas depois aprende. E uma técnica que a gente está vendo aqui no Vale do Paraíba, que é bem definido, né? Épocas de seca e épocas de chuva, é justamente essa. Lá na faculdade a gente constrói a pilha de compostagem de duas formas, dependendo do clima. Vê, eu trabalho com o fator ambiental, porque São Pedro é um bom sócio quando você obedece ele. O São Pedro não é um bom sócio, né? Manda chuva, às vezes não é o momento. Então tem que saber, tem que entender o São Pedro para trabalhar com ele junto, né? Então é assim que a gente faz lá. Leiras de compostagem, no verão, por chover muito, a gente constrói ela numa forma triangular. Para quê? Para que o excesso de água de chuva bata e escorra. E apenas uma pequena parte dessa água infiltre. No inverno, aqui no nosso caso, que é seco, né? No ano passado foi de maio a novembro, quase sem chuva, né? Eu precisava de água, porque venta muito. Engraçado, o vento resseca mais que o sol. E ressecava a leira, tinha que sempre colocar água. Aí a gente começou a adotar a seguinte prática. No inverno, construir a leira de uma forma trapezoidal. Apesar do desenho não estar representando essa forma, porque na verdade ela não fica, ela fica uma coisa desuniforme, né? Dessa forma, por quê? No inverno chove pouco. Então se chover, eu tenho uma maior área para absorção de água, né? Mais água será infiltrada. Então, em função dessa disposição da leira que eu construo, eu trabalho menos. E São Pedro faz a parte dele. No caso de haver necessidade de umedecer, essa água tratada nossa é recomendada? Não tem inconveniente. Não tem inconveniente. Não dá para matar os micros ali? Não, até, olha, tem produtores que usam água de sabesp, no caso, né? Sem inconveniente nenhum, não tem inconveniente algum. Agora, mais uma vez a questão da água, se você puxar água de um riozinho que tem um banhado, há riscos, né, de sanguessuga, e você acabar introduzindo no esterco. Há riscos também de você pegar uma água que o agricultor na frente despeja esgoto, né? Então você vai ter um material sujo, por ter uma... É até perigoso para você mesmo se contaminar, então tem que tomar esse cuidado também na questão da água, viu? Saber de onde você está captando essa água. Bom, então, outro fator importante é a presença do oxigênio, né? Como eu falei para vocês, quando vocês misturam todo esse material de granulometria de dimensões variadas, né, e composições químicas diversas, os micro-organismos vão atacar esse material e vão consumir. Só que para eles decompor esse material, eles precisam respirar. Então precisam de ar. Então quando você faz a pilha ou o curtimento, você tem que dar essas condições também. Como é que eu faço para dar essas condições? Eu misturo, como eu disse para vocês, com um sabugo de milho, sabe? Faz a debulha do milho, né? Tem aquele sabugo, é excelente, se enfia ali dentro, e aí cria poros que aquele fluxo de ar natural vai sendo até melhorado. E até a drenagem, se porventura chover e ensopar a toalheira, ele vai sendo drenado. Está claro que eu estou falando da leira ou curtimento do material fora do canteiro. Está claro, né? Que está fora, né? Tá? É que às vezes ele está familiarizado com o assunto, né? E acha que... Uma vez um cara me ligou, levantou a mão perguntando: "Ô, professor, mas isso é dentro ou fora?" Eu falei: ele não entendeu, né? Fora do canteiro, tá? Que são medidas para evitar que esse material aqueça no canteiro.
Então, existe essa questão da fermentação que precisa do oxigênio. Um ponto positivo disso tudo é que quando você faz a fermentação bem feita do material, tanto curtido quanto compostagem, como a temperatura se eleva, você vai matar os patogênicos. Você já vai inibir a germinação de uma boa, no caso, se tiver esse problema de semente de braquiária, já vai inibir uma boa quantidade de sementes, serão inibidas a germinação devido ao aquecimento da temperatura. E até as tiriricas, que porventura vêm às vezes junto com o esterco e compromete o humus, também já podem ser eliminadas. E larvas de formigas também já são eliminadas, só pelo fato de ter aquecido a massa, né? E o controle se dá também da mesma forma como aquele da umidade. Na realidade, a umidade regula a aeração regula a umidade, então que é igual à temperatura. Está entendendo? É assim, temperatura baixa. Se não for, vai ser sempre a umidade que vai regular. Porque em função da umidade, o ar vai circular internamente. Aí você também revira ou irriga a massa para ela novamente aquecer e continuar o processo. Como eu falei para vocês, claro que vocês não vão ter um termômetro e todo dia não há necessidade. A gente, a título de estudo, fez e a gente chega a um gráfico assim, ó, temperatura ambiente, né, 15 graus. Depois que eu ajunto esse material para curtir ou fazer a compostagem, ela vem e sobe para praticamente 70 a 75 graus. Até achei interessante que eu tenho um slide ali que aparece eu colocando uma barra, né, de ferro na leira de curtimento. Aí um senhor que está assim falou, professor, então ela sobe, a temperatura sobe, como aquele gráfico que o senhor falou, quer dizer então que a gente tem que esperar derreter aquele vergalhão? Eu estava tirando um sarro, né? Quer dizer, a hora que derreteu que tá bom, né? Há informações, né, que dizem que chega até a 100, ou seja, pega fogo. No caso para lixo, né, geralmente. Geralmente com o composto rural, por ser feito manualmente, a temperatura não chega a tanto como eu falei agora, assim, extremas a 80, mas chega a 65, 60 vocês conseguem pegar, tá? Então ela aquece, estão aqui mais ou menos uns 30 dias. Depois ela começa a descer, mais ou menos uns 60 dias. A partir daqui, dependendo da temperatura, você já pode colocar no canteiro, em 60 a 70 dias. Aqui tem uma coisa interessante que eu vou antecipar para vocês. Quando vocês colocam o esterco curtido no canteiro, ele está nessa fase aqui, né, de bioestabilização. Aí quando vocês colocam ele para a minhoca comer, a minhoca consome e transforma em humus. Ela acelera essa etapa do processo. Isso eu vou passar lá para frente depois. Outra coisa importante é que baixas temperaturas, quando você está fazendo a compostagem ou o curtimento, a temperatura está baixa, o seu tempo para a criação vai aumentar, ou seja, você vai demorar mais para iniciar. Agora, se a temperatura aumenta, o seu tempo para iniciar a criação diminui, está entendendo? Quando vocês vão iniciar uma criação, vocês vão levar, para quem for fazer o curtimento do esterco, vai levar mais ou menos 20 dias para colocar o esterco no canteiro. Tá? Quando vocês colocarem esse esterco no canteiro, vocês vão ter que ter mais a quantidade aqui, para depois de 30 dias colocar novamente no canteiro. É um ciclo. Então vocês estão iniciando hoje, vocês vão levar para o esterco curtido 20 dias, tá? Curtido, coloca no canteiro. Agora de 30 a 40, tem 60 agora, né? Então vocês vão levar mais ou menos 60 a 60 dias para poder comercializar. Isso no primeiro momento. Mas depois que você inicia o ciclo, vai ser mensalmente. Esse tempo diminui. Agora, para quem vai adotar a compostagem, como uma forma de preparar o material para a minhoca se alimentar, vai levar 70 dias mais ou menos para ter uma segurança, para quem vai iniciar. A gente consegue até 45, mas a gente faz uma série, como estou mais tempo estudando, consegue manejar. Mas para vocês que vão iniciar, vocês vão levar 70 dias para fazer a compostagem pronta, 70 depois coloca no canteiro. Dali 70 mais 40 vai dar 110 dias. Então para quem vai optar pela compostagem para economizar em esterco, vai levar 110 dias para comercializar o primeiro lote, né, do produto. E para quem vai fazer o curtimento via esterco, leva 20 mais 60, de 20 mais 40 a 60. Então cai pela metade, né, quem vai usar a técnica do curtimento.
foi o que eu antecipei agora para vocês. Tempo de compostagem. Então, esse tempo de compostagem vai depender das condições ambientais que eu falei para vocês, chuva, sol, vento, e também da condução, como é que vocês estão conduzindo essa decomposição. Porque na verdade vocês estariam sendo como a natureza faz aí fora, né? A matéria, as folhas caem no chão, é a natureza que conduz esse processo, né? E o processo da compostagem, do curtimento, é um processo que a gente induz a decomposição. Então a gente que controla, tenta trabalhar com os fatores para acelerar essa decomposição, que é um processo que ocorre na natureza. Então, para a compostagem é de 70 a 90 dias. Para o curtimento é de 15 a 20 dias, esse tempo. Bom, como é que eu sei que o esterco está pronto para colocar no canteiro e que o composto, no caso, esteja pronto? A gente vai ver aí, nitidamente, o esterco, ele vai apresentar, o esterco ou o composto, eles apresentam uma coloração bem escura. Você olhando assim, você não consegue definir mais o material que deu origem. O que eu misturei para dar origem ao esterco curtido ou ao composto. E outra coisa, a temperatura desse material é fria, é a temperatura ambiente. Ele não está mais aquecendo. Esse é um ponto positivo desse material, dessa matéria-prima. Bom, aqui eu já comentei com vocês a respeito que a outra etapa, depois de você preparar o humus, o esterco, é você construir o canteiro. Então existem aquelas duas formas do canteiro, mas já descartamos o cavado, vamos partir só para o canteiro em superfície. Os canteiros em superfície, eles poderão ser simples ou conjugados. Canteiro simples é um canteiro único, né? Você tem ele, 2 metros de largura por 10 de comprimento, né? E o comprimento varia em função da quantidade de material que você tem para colocar no canteiro. E 30 centímetros ou 50 centímetros de altura. Esses canteiros deverão ter essa altura, por quê? É justamente a altura que a minhoca consegue trabalhar, nessa faixa. Que o ar circula até lá onde ela está trabalhando e também o peso é pequeno. Agora, se fizer 1 metro de altura e colocar as minhocas, elas vão trabalhar até 50. Né? Mais para baixo vai ser difícil porque vai faltar ar e esse peso todo em cima delas não suporta. Os canteiros simples, então, é você usar um canteiro assim, como aqueles usam. Agora, o canteiro conjugado é você aproveitar a parede de um e acoplar o outro. Esse é até interessante se vocês colocarem uma guilhotina, uma porta em uma guilhotina, né? Não todo o canteiro, mas alguns pontos do canteiro. Aí, quando esse está pronto, quando esse estiver pronto, né? Você abastece esse canteiro aqui com o esterco curtido. Aí você só levanta as portas e as minhocas são transportadas para outro canteiro, depois você só vem raspando e tirando umas. Isso daí tem um pessoal em Caçapava que está fazendo. Já fui visitei um produtor, achei interessante também esse sistema. Facilita muito na hora da retirada do humus. Lá, puxa vida. Aquilo que eu falei para vocês, ó, 1 a 2 metros de largura. Há produtores que estão fazendo 3 metros de largura. Por que 3 metros? Eu já entro com o caminhão lá dentro, despejo e faço o curtimento dentro do canteiro. Preenchi todo o canteiro de 3 metros de largura, eu entro com a pá carregadeira lá dentro. Isso para quem for produzir em grande escala. É uma mega produção. Mas para gente que está mais modesto, né? E esses canteiros são bastante eficientes também. 2 metros ou 1 metro. O que vocês é 2? 1,20 metros de largura. E o comprimento varia em função da quantidade de esterco que vocês vão ter para produção. A altura sim tem que ser respeitada. Então a largura e o comprimento variam em função do... Você faz a sua adequação. Altura. A altura tem que ser padrão. Meio metro. 2 blocos, né? Essa altura. Essa altura é rasa de esterco? Aqui, tudo cheio de esterco. Depois eu vou falar da cobertura, vamos deixar isso. Bom, e sempre colocar o canteiro numa terra com leve declive.